Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, neste vídeo aqui eu quero mostrar para vocês na prática como é o OpenFast, como que vocês conectam, como que vocês usam. Vou dar alguns exemplos aqui de algumas aplicações básicas aqui, mas pelo menos para vocês verem o poder que é esta API, tá bom? Primeiramente, eu quero deixar claro aqui que nós estamos numa semana de pré-lançamento, né? Então, hoje, dia 5 de setembro de 2024, é a semana de pré-lançamento. O lançamento oficial está marcado para o final deste mês, mas até lá estamos nesse momento de pré-lançamento. O que que é isso? Neste momento, ah, vocês vão precisar solicitar a liberação do OpenFast para vocês. Tá? Na versão atual, hoje, não tem ainda, porém, se vocês entrarem no nosso site agora, plataformafasttrade.com.br, e realizar o novo download, o download da versão que está lá, nela já vai vir com o OpenFast. Provavelmente até o final do mês a gente deve lançar um atualizador automático para ir para essa versão. Tá? Mas por enquanto, quem quiser já começar a utilizar o OpenFast, vocês vão ter que remover a versão atual, instalar a versão nova que está lá no site, ou esperar que nos próximos dias, aí, até o final do mês, a gente vai lançar um atualizador automático com ela. Bom, estando na versão, vocês deverão vir aqui no menu Extras, opção OpenFast Beta. Ele vai abrir uma tela que não é essa daqui, porque para mim já está ativado, que é informando que a gente está em pré-lançamento e tudo mais, e que se você deseja ativar, você vai clicar no Sim. Clicando no Sim, vai ser enviada uma mensagem para a gente, isso é automático do nosso lado, a gente já vai habilitar imediatamente o OpenFast para você, você só terá que reiniciar o Fast, fecha o Fast Trade e abra ele novamente. E aí sim, quando você clicar, ele já vai dar essa mensagem aqui, informando que já está atualizado. Aqui também você vai conseguir, né, acessar o manual, então clicou em sim, ele vai abrir um PDF, né, do manual, e aí vocês conseguem utilizar, ler, né, e ver os serviços que estão disponíveis aqui, tá bom? Como que funciona? Tá? Vou deixar aberto aqui que a gente vai passar pelo manual já já. Como que funciona o OpenFast? O Fast Trade, uma vez instalado e rodando, ele abre uma porta localhost. Então você precisa estabelecer uma conexão socket com essa porta. Né? Então por isso que ele fala, é uma conexão socket IP localhost na porta 557. Tá? Então qualquer linguagem vocês vão poder fazer isso. Então tanto Python, .NET, C Sharp, C++, Java, Delphi, ou seja, qualquer linguagem tem componente socket, estabelece uma conexão socket na localhost e aí então o Fast Trade vai aceitar aquela conexão, você envia o comando OpenFast, o servidor o Fast Trade vai te retornar qual que é a versão que está e a partir daí você já está conectado e pronto para utilizar o OpenFast. Nessa versão ainda só é possível realizar uma conexão por vez, tá? Então se você tentar abrir uma segunda conexão, o Fast Trade vai rejeitar, mas a gente já está trabalhando aqui para deixar, né, mais de uma conexão. E você só pode enviar, os comandos devem ser enviados todas em letras maiúsculas, tá? A conexão com a corretora, ele vai respeitar a corretora que tiver no Fast. Então, por exemplo, neste momento aqui, eu estou conectado no simulador. Então, se eu enviar a ordem, vai respeitar a conexão do simulador aqui. Se você quiser para produção, coisa que nesse pré-lançamento a gente pede para evitar, né? É um pré-lançamento, então é um momento que a gente pode ter algum bug, alguma instabilidade, alguma coisa assim. Então, por isso que é pré-lançamento, que a gente precisa da comunidade, nós precisamos de vocês até para, né, nos dar dicas, sugestões, recursos, melhorias, né? E relatos de bug, se houver, né, claro. Então, a gente pede para usar no simulador. A gente vai liberar também para ser usado no replay. Por enquanto não está liberado, mas também até o final do mês a gente libera para o replay também, tá? Então, voltando aqui para o manual, né? É importante vocês enviarem letra maiúscula. A corretora, né? Ele vai respeitar a corretora que estiver conectado. Ele vai ficar sempre mandando para você, sempre que houver, né, uma conexão, uma desconexão, ele vai te mandar, né, o status, se está conectado, se está conectando, né? Então, para você até mapear aí e ver qual que é o status. O separador dos campos, pessoal, é o caractere SOH, que é Start of Header, né, que é o 001. Então, cada linguagem pode ter uma sintaxe diferente, né? No manual aqui, tá? No manual aqui, a gente vai representar só por sustenido, tá? Para facilitar, tá? Então a gente colocamos essa informação aqui para facilitar. Mas atenção, dependendo da linguagem, é o sustenido um aqui, né? Dependendo da linguagem é outro, tá? Por enquanto ainda não temos o Heartbeat, né? O que a gente está falando aqui, mas nós teremos para
monitorar, para você ter um monitoramento, e quais serviços que estão disponíveis hoje. Então, hoje nós temos serviço de quotes. Quotes é a última informação do ativo, né? Então, a gente é como se fosse uma planilha, né, de cotação. Então, a gente mostra sempre o último valor, né? Último preço, variação, ESC, compra, venda, volume da compra, volume da venda, o negócio, o time do negócio, quantidade da última, máxima, mínima, abertura, ou seja, são diversas informações aqui que você pode assinar. Então, aqui está um exemplo, né? Você sempre manda o on, né? O serviço, e aí cada serviço vai ter o seu padrão, né? Nesse caso aqui, ele manda o ativo e o campo que ele quer escutar, e aí ele retorna. Você pode enviar vários campos, né? E aí ele vai retornar, a resposta vem dessa forma, né? O serviço, o ativo, o campo e o valor daquele campo, tá? Nós temos os ticks também, que é o times and trades, né? Então a sintaxe dele é on, ticks e o ativo. O que ele vai fazer? Ele vai te retornar as últimas 100 informações do ativo, né? Então esse aqui é um histórico. Depois ele te manda um E, que é informando que acabou o histórico. E daqui para baixo estão os trades, né? Tick a tick, são os tick a ticks ali que acontecem, né? Então ele vai te mostrar sempre a hora, o valor, a corretora que comprou, a corretora que vendeu, a quantidade, trade ID, se é direto ou não, né? Então 0 não é direto, se vier 1 é direto, e o agressor side, né? Se é o vendedor, se é o comprador. Tá? Esses dois aqui já estão prontos, porém o sinal do saldo já está pronto, porém não está disponível ainda, o do book ainda não, a gente não deve, é o próximo a ser iniciado. Tá? Então, só das corretoras é para quem ali vai querer montar ali uma tela, né, do fluxo estrangeiro, por exemplo. Né? Então, a gente, com o saldo das corretoras, você vai conseguir também fazer, desenvolver recursos com essa informação. Book de ofertas também, né? Então a gente vai descer os books para vocês. E aqui são serviços de ordens, né? Então, serviços de ordem, a gente tem o order send, que é o envio de uma ordem simples, limitada, tá? O envio de uma ordem market, que é a ordem send market, que aí você não passa preço, ela vai a mercado, né? O order send stop, que é o envio de um stop loss, tá? O order send oco, que é o envio de um stop também, no qual você informa, né, o valor do gain e o valor do loss. O gain é uma ordem limite, né? E o stop é uma ordem stop. Então você tem que informar sempre o disparo e o valor da ordem, são os dois campos aqui, tá? E aí as demais informações. E tem a ordem uso, né? A ordem uso é aquela que você envia o preço de entrada. Então, por exemplo, eu quero comprar 40 e quando essa ordem foi executada, né, você já configura também quais que são as saídas, né, o gain e o loss, tá? Então você já coloca uma entrada, quando aquela entrada foi executada, já coloca a oco para você, tá? Além disso, a gente tem edição de ordens, cancelamento de ordens, né, para você utilizar. Nós temos esse serviço Sign Orders, que é o quê? Assinou esse serviço, então qualquer alteração da ordem que ele tiver, por exemplo, você mandou uma ordem, ela foi parcialmente executada, né? Ela foi totalmente executada, você fica recebendo. Então, eu recomendo fortemente, assim que estabelecer a conexão no OpenFast, já assinar esse serviço aqui para você ter o retorno das ordens, tá? E aqui vem os campos, né, que ela retorna, tá? Você consultar um status de uma ordem, né? Então você chama o order carry, por exemplo, você não assinou o serviço de sign orders, por exemplo, mas você quer saber qual que é o status de uma ordem, então você manda o order ID e o ID da ordem, né? E ele vai te retornar as informações daquela ordem. Nós temos também o order mass, né? O que é o order mass? Você pode mandar all ou só open, né? Então, se você mandou o order mass all, ele vai te mandar a lista de todas as ordens que você tem até aquele momento. Isso aqui não é um serviço assinado, né? Então, a gente recomenda também, se você precisa das ordens, pelo menos as abertas, quando conectar, pede o order mass com open, que ele vai te retornar só as ordens que estão abertas, né? E assina o sign orders, que aí você vai ficar tendo atualizações dela, seu controle, tá bom? E temos também a consulta de posição. Então, você vai mandar pós conta é ativo. Então, você vai mandar pós conta X ativo mini índice, por exemplo, e vai te retornar como que está aquela posição. Quantidade aberta, quantidade fechada, preço médio, né, lucro ou prejuízo e tudo mais. Ele fica te informando essas informações. Né? Então, está aqui um exemplo como que ele te retorna a informação. Tá? E a mensagem de zeragem. Então, você quer zerar um ativo, você manda eu tenho pós flatten. Você vai passar a conta e o ativo e o servidor vai zerar para você. Então, neste momento, estas são as, as, os serviços, né, que o OpenFast oferece e estamos abertos, obviamente, aqui para
receber demandas de vocês aqui e implementando. Nós criamos um e-mail, openfest@cedrotech.com, está centralizando tudo ali neste momento para facilitar a nossa comunicação e tudo mais, tá? Bom, vamos para a prática agora, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Então, conforme eu falei, eu criei alguns exemplos aqui, tá? Só para vocês verem, né, como que funciona, o que que dá para fazer, só para vocês terem algumas ideias, tá? Então, como é que eu fiz aqui? Essa aqui é em Delphi, né? Eu desenvolvi aqui em Delphi. Então, aqui no botão conectar, né? Na verdade, quando eu abro o Delphi aqui, a primeira coisa que eu faço, eu crio uma thread, que é para não misturar, né? O que está chegando com tela, senão você uma tela lenta. Então, eu jogo para uma tela, né? Então, eu dou um create, eu jogo para uma thread, né? Então, eu dou um create lá na thread, né? E depois eu mando e eu adiciono ela aqui numa fila de threads. Beleza, então quando eu dou um create aqui na thread, né, eu seto o host, no caso aqui é localhost, a porta, né, que eu recebi aqui como parâmetro 557, tá? E aí ele entra na thread de execução. O que ele vai fazer? Né? Ele vai fazer o seguinte, ele vai criar o meu client, esse client aqui, na verdade eu estou criando ele aqui. Então no Delphi é um componente socket. Então é aqui que esse client aqui ele é um componente socket, né? Então eu seto, né, a porta e o, e o IP dele, e aí eu dou um ponto connect, né? E aí aqui eu já começo. Então aquilo que eu falei, a primeira coisa é o quê? Mandar o comando. Então no Delphi aqui, né, eu estou usando write-ln para mandar para o socket. Então aqui eu estabeleci, aqui eu mandei o OpenFast. Pronto. A partir daí, pessoal, eu entro nesse loop aqui. Então é só isso, grossamente falando, né? Ou seja, eu estou num loop infinito aqui, que é enquanto a thread não termina, quando que a thread termina? Quando tem uma desconexão, por exemplo, você fechou o fast trade, por exemplo, matou o socket, a thread desconecta, e aí eu trato aqui, né, numa exception aqui, e aí eu poderia tratar aqui também, eu posso fazer, né, uma auto-reconexão, ele ficar aqui tentando, né, eu não quis fazer isso aqui, mas você poderia, aí deu exceção, ou seja, a thread morreu, né, da sua conexão com o fast, você volta para cá, né, você recria ela, enfim, tem várias metodologias aqui para trabalhar isso daqui, tá? Mas o que que eu faço exatamente, né? Eu tenho esse MSG aqui que é uma string e eu fico lendo do socket, tá vendo? Eu vou até tirar isso daqui. Então, eu fico lendo do socket. Então, o socket, que no caso o fast trade me entregou qualquer coisa, tá? Eu vou parsear. Aí aqui eu coloquei uma estrutura de string, de string list só para quebrar ela e facilitar, né? Então, eu quebro em tokens, tá? Então, tá vendo aqui, ó, eu pego a minha mensagem que eu recebi, procuro o caractere 1, né? E quebro ele em tokens aqui. E aí eu vejo, olha, se o primeiro token que chegou foi SQT, quer dizer que eu assinei o serviço SQT. E aí eu trabalho o que eu quiser, da forma que eu quiser, né? Se ele for posição, eu faço isso. Se ele for dermes, eu faço isso. Ou seja, então aí aqui eu monto, né? O meu algoritmo, tá? Então recebi, verifiquei o que que era, né? Voltou para cá. Recebi de novo, parseei, ou seja, eu vou ficar infinitamente neste looping aqui, né? Aí lá no parse MSG, por exemplo, se for um SQT, que é um coach, aí eu fiz uma tratativa. Eu verifico, ó, se o token 2 é o ESC, eu coloro, né? Eu jogo ele pro label COT ESC. Se for o bid, label COT bid. Se for o time, label, ou seja, eu faço o que eu quiser aqui, né? Posso usar a minha inteligência que for aqui dentro, né? É, parsear do jeito que eu quiser aqui, né? E aí a gente, deixa eu voltar aqui. Aí. Deixa eu só voltar isso daqui que vou rodar em modo debug aqui para a gente ver. Então, eu vou logar, né, todas as informações que estão chegando aqui. Acho que eu quenti isso aqui. Tirar aqui, que senão vai ficar dobrado. Beleza. Bom, então vou executar aqui, tá? Aqui, pessoal, eu até coloquei um componente T-Chart aqui, ou seja, só para mostrar para vocês que vocês podem, por exemplo, comprar qualquer componente gráfico. Esse aqui ele é pago, né? Eu estou no trial aqui, só para mostrar para vocês. Então, vocês podem comprar qualquer componente que for, né, para montar um gráfico, montar o que for aqui, tá bom? Então, aqui foi legal só para mostrar isso aqui para vocês, tá? Então, ele está aqui, né? Esse componente está aqui. É um componente gráfico do Delphi, né? Ele tem um monte de recursos aqui, eu não
mexi muito. O primeiro que eu peguei assim, coloquei aqui só para vocês verem como que funciona. Até no próprio Delphi vem uma versão dele gratuita, mas eu peguei lá para ver o que daria para fazer. E dá para fazer muita coisa aqui. Claro que nesse caso aqui é um componente pago, né? Quem quiser desenvolver vai ter que comprar ele, mas existem outros open sources aí. Então aqui aquilo que eu comentei, né? Eu vou clicar no conectar, ele conecta, né? Eu já mandei aqueles comandos lá, né? Então aqui dá para ver, ó, eu já recebi que eu estou conectado com o usuário de GAN 4 no simulador, né? Só para vocês verem, olha, eu vou desconectar, desconectei, ele já mandou para mim falando que eu estou desconectado. Tá? Eu vou reconectar, ele já mandou aqui para mim que eu estou conectado, né? E já assinou minha posição no mini índice, né? Então tá me informando aqui a minha posição aqui no mini índice, tá? Eu já assinei o sign orders também, então eu vou vir aqui no Fast Trade, vou enviar uma ordem por aqui, enviei a ordem, ela já chegou aqui para mim, né? Eu estou logando tudo que está chegando, né? Então ela chegou aqui para mim, ó. Ela chegou a pending new e depois a new, né? Eu posso vir aqui cancelar e ele já mandou aqui também as duas de cancelamento, tá? Aqui, esse botão, depois eu vou clicar nele aqui, eu vou só fazer uma ordem, fazer o envio primeiro aqui. Então, eu vou enviar uma ordem de 2 contratos, né, de compra, vou clicar em enviar. Ó, enviei, né? Tá. Eu coloquei no valor muito baixo, peraí. Deixa eu cancelar ela aqui. Ó, tá aqui, né? Cancelar. Eu reenviei, peraí. Pronto. Aqui é porque eu estava fazendo um teste e acabou passando batido aqui, porque eu estou enviando duas ordens. Esse foi um teste que eu fiz mais cedo para estressar. Deixa eu até voltar aqui, fechar e eu abrir de novo. Tinha feito um teste aqui para estressar o sistema. Tirar ele aqui para. Beleza. Bom, então aqui eu vou mandar, por exemplo, aqui o preço de. A mini índice está. Índice está. Vamos a 137.000. Dá a ordem aqui. Agora acho que eu tirei foi tudo. Eu tirei foi tudo aqui agora. Pera aí. Bom que a gente já vai vendo junto aqui, pessoal. Deixa eu tirar isso daqui. Aqui, ó. Depois eu passo aqui no código com vocês. Beleza, agora vai. Depois eu passo aqui no código que eu estava fazendo aqui com vocês. Tá bom? Bom, então vamos colocar aqui no 137.000, né? Vou clicar em enviar. Enviou a ordem, né? Então já apareceu aqui, já está aqui no gráfico, né? Já recebi o status dela, né? Vou enviar outro, ó, posso ficar enviando, né? Se eu quiser, por exemplo, eu vou forçar uma execução, né? Então vou jogar 200.000 aqui só para forçar uma execução, tá? Enviei uma ordem, forcei a execução, ele já ele já pegou aqui, porque aqui eu estou lendo a minha posição, né? Então já está posicionado em 2, né? Olhar a gente no gráfico aqui, né? Isso aqui eu estou com 2. Eu tenho o botão de zerar também, né? Mas antes de zerar, eu vou cancelar uma ordem. Eu vou pegar esse ID aqui, tá? E vou cancelar essa ordem aqui. Cancelou a ordem lá, tá? Vou cancelar. Vou pedir a lista de ordens aqui. Eu posso buscar só as abertas, por exemplo, ó, open, né? Então clico aqui, ó, trouxe as duas ordens open aqui para mim, né? Que estão em aberto, tá? Então você consegue fazer diversas funcionalidades aqui. Né? Quero zerar minha posição, vou clicar no zerar, já zerou minha posição, cancelou as ordens, né? E zerou minha posição aqui, tá? No SQT aqui, o que, que eu fiz, né? Que é a cotação. Então cliquei aqui no SQT e aí eu estou plotando os pontos aqui, né? Então usei esse componente gráfico aqui só para vocês verem. Caso queira, né? Pode montar fluxo, o que for aqui dentro, né? Então tá chegando as informações, tá vendo? Em streaming, né? Você pode colocar quantos ativos você quiser, né? Petri 4 também, por exemplo. Então ele vai alternando, né, entre os dois ali.
tá? E aí você parseia da maneira que você quiser, tá? No caso aqui eu só estou jogando para os labels aqui, tá? E aí você, né, novamente, pode usar da maneira que você quiser, tá bom? Como é que vamos olhar lá no código, então, como é que ficou, pessoal, né? Então, quando eu cliquei lá no SQT, né, o que que eu fiz? Eu mandei lá para a thread o comando, ó. Então, como eu mandei o comando on, né? Aí o meu separador aqui, SQT, que é o serviço, o separador. Aí eu coloquei o ativo, eu estou pegando, né, desse campo aqui, tá? Separador, e eu mando os campos, last, ask, bid, time, né? Mandei os campos que eu quis. Eu posso escolher os campos que eu quero escutar, né, apenas aqui. Então, para cada ativo que eu peço ali, eu mando aquela lista. O botão de zerar, né? Basicamente, eu mando o on, o post-flatten aqui, né? A conta, que aí eu pego do que está ali no edit, né? E o ativo, né? Então, ele já zera aquele cara ali para mim. Cancelar, mesma coisa, né? Mando order cancel e o ID da ordem que eu quero cancelar. Tá? O envio de ordens, que é um pouquinho maior, né? Porque você tem que passar vários campos. Então aqui eu gero um ID, esse ID tem que ser único, ele é único. Então eu coloquei aqui para pegar sempre a palavra OpenFast concatenado com a hora até segundo. Eu até recomendo você descer até milésimos ou colocar um outro ID aqui, porque se você enviar duas ordens no mesmo segundo, ela pode ser rejeitada, porque o ID vai ser o mesmo. Né? Então toma muito cuidado na hora de gerar esse ID aqui, tá? É... E aí eu olho, porque eu só tratei, né, se é compra ou venda, e aí eu montei uma string, né, que eu coloco os campos de acordo com o manual. No caso aqui eu estou usando o order send, que é uma ordem limitada, então eu passo, né, o ID, o ativo, a quantidade, então eu vou pegando as informações, né, aí tem coisas aqui, por exemplo, tipo, caso limite, né, TIFF, que é validade da ordem, isso está lá no manual, tá? Zero é dia, tem VAC, por exemplo, né? O rótulo para você depois pegar lá no Fast Trade, é um campo que vai. A operação, se é Day Trade ou se é Position, ou deixar vazio, né? E aí eu mando para Thread também, né? Aquela hora, aí eu fiz um loop aqui, né? Só para enviar várias ordens, para fazer um teste de estresse, tá? Mas nesse caso aqui, e a ordem ali, e aí tudo vai ficar dentro desse loop infinito aqui, né? Ah, aqui. Tudo vai ficar, né, dentro desse loop infinito, que é o quê? Você vai ficar lendo do socket infinitamente aqui, tá bom? Vou mostrar aqui no Python como que é, tá? Então, é a mesma ideia. Aqui minha main, né? Eu crio um componente socket, passa a porta, post a porta, né? Então, deixei fixo aqui em cima. Eu passo a porta, né? Envio os comandos aqui. O init command aqui é o OpenFast, tá? Falo que pego, né, a API version que eu recebi. Aí aqui eu fico no loop infinito. Aqui é só para enviar, né? Então eu mando Petri4, né? Os campos que eu quero. Então vou mandando request coach aqui, né? Eu mando lá pro. Eu uso send command, né? Então eu crio aqui qual que é a string, mando lá pro send command. Send command eu pego o socket, send all e o comando, né? E depois eu fico recebendo aqui, retornou. E aí aqui é a mesma coisa, o while true, aqui no caso, ou seja, enquanto está true, ou seja, enquanto está recebendo coisas do socket, né? Essa minha variável data recebe o que veio do socket, e aqui vocês podem usar de outras formas, tá? Não necessariamente precisa ser assim. E aí que você faz o tratamento, né? Então aqui no caso eu só estou dando if data print, né? Então eu vou rodar ele aqui. Aqui eu vou assinar Petri4, né? Aqui Petri4, esses campos aqui. Então eu vou colocar para rodar. Ele vai printar aqui, ó. Pronto, já está printando, né? Chegou as informações, ele já está descendo aqui para mim, ou seja, está tudo caindo aqui nesse cara aqui, né? Então, aí aqui vocês vão fazer os tratamentos, né? Do que fazer quando tal condição bater, tá bom? Bom, isso daqui é o OpenFast, né? Então, acho que é bem legal assim para quem quer desenvolver. A gente entende que existem outras plataformas do mercado que você desenvolve lá dentro da plataforma. Isso aqui é muito importante. Qual que é a diferença do OpenFast para as demais plataformas, né? Outras plataformas aí no mercado, você desenvolve na linguagem deles, dentro, né, da plataforma deles ali. Então, é bom, tem pontos positivos, tem pontos negativos, você consegue integrar, por exemplo, com gráfico, só que a gente recebe muita demanda aqui que é limitado, né? Que, claro, cada um vai ter um benefício, uma coisa legal, tudo. Então a gente falou, bom,
não quero ser mais do mesmo. Quero dar algo melhor ou diferente que seja. Se é melhor ou pior, é vocês que vão dizer, né? Vai da necessidade de vocês, obviamente. Então, quero dar algo diferente. Então, por isso nós estamos dando API pura. Por um lado, pode ser um pouco mais complicado? Pode, né? Vai exigir de repente um pouco mais. Por outro lado, você tem infinidade de coisas. Pode desenvolver em qualquer linguagem, né? Você não precisa ser especialista naquela linguagem, daquela plataforma, né? Você pode desenvolver na linguagem que você quiser. Tá? E aí alguns exemplos aqui, né, que a gente tem aqui, por exemplo, que eu criei aqui, é, por exemplo, long and short, né? Então, por exemplo, um long and short, né? Você pode criar aqui, por exemplo, uma telinha, né? Aqui eu não me preocupei em funcionar, obviamente, pessoal. Então você pega aqui uma telinha, né? Eu já estou jogando os dois preços aqui, já estou calculando o ratio. Por exemplo, eu quero comprar 100 e vender 100, né? Então, vem aqui, vou colocar aqui só para executar. Tá? Então, mandei iniciar. Pronto. Ele acabou até rejeitando uma ali, porque provavelmente essa minha conta aqui, eu devo estar sem permissão de venda descoberto. Exatamente. Não, na verdade, nem foi venda descoberto, foi limite mesmo. Ele não deixou eu comprar, eu fazer eu não tive limite aqui para realizar a compra. Tá? Mas ele fez a venda, né? E mostrou aqui, ó, tô vendido em 100. Aí o preço médio aqui, e aí vai calculando assim, você pode fazer, né, da maneira que você quiser. Vou zerar, cliquei nesse Z aqui, esse Z é para zerar, zerou, né? Então já estou zerado. Você pode fazer, por exemplo, um gradiente linear, por exemplo, né? Um outro exemplo que eu fiz aqui, gradiente linear, né? Então aqui também eu não me preocupei com o algoritmo, é só para mostrar para vocês, né? Por exemplo, eu vou aqui, aqui, né? Então eu vou colocar, eu vou deixar tudo, WinV24 agora, né? WinV24. Vou deixar aqui vazio só para vocês verem enviando. Então, eu fiz um teste, eu fiz aqui o seguinte. Quando ele bater no meu high aqui, então eu teria que colocar o preço, né? Eu vou colocar um aqui só para ele bater e já começar a execução. Ele vai enviar uma ordem e essa ordem aqui, ele já vai sair. Eu vou colocar com 100 para não sair executando, né? Com 100 pontos de gain, 100 pontos de loss. Posso colocar uma quantidade eu quero enviar de 2 em 2, por exemplo, né? Posso travar aqui. Isso tudo foi o algoritmo que eu fiz. Eu quero ficar no máximo posicionado em 5, por exemplo, né? E se vai ser contra ou a favor, por exemplo, se bateu, se eu entro comprado, se eu entro vendido, né? Então, enfim, aqui é um exemplozinho bobo aqui, né? Vamos iniciar, ó. Ah, tem. Dado. Que ele tá deixando eu tá aqui? Tô aberto no Python. Aberto aqui no Python. Eu tava aberto ali, deixa eu parar aqui que ele foi. Deixa eu fechar aqui. Tava aberto, o Python não tinha matado ele. Aí ele, como nessa versão ele só deixa uma, né, conexão, então ele acabou não deixando eu conectar de novo ali. Ele refuta a segunda. Bom, então aqui aquilo que eu estava explicando. Eu vou colocar o INV24 aqui e vou colocar 100 pontos, só para não sair executando toda hora, tá? Vou colocar de 2 em 2, o máximo posição de 6, vai. Vou colocar a favor aqui, né? Conectou, beleza, iniciar. Você vai ver que ele já vai começar direto, né? Porque eu não coloquei, vou colocar um aqui, né? Ele vai começar direto, ó. Opa, coloquei 23. 24. Agora vai. Pronto, começou o envio.
né? Então ele já enviou, aí eu já mudei meu valor aqui, coloquei para incrementar de 5 em 5. Então quando ele bater agora nesse cara aqui de novo, ele envia outra, né? Ó, tá enviando, né? E aí eu coloquei para enviar limite, né? Então eu já estou comprado em 4 no caso aqui, né? Já tem os stops, aquilo que eu te falei. Aquilo que eu falei, a gente está usando aqui a ordem uso, que ele já entra com as saídas, né? Ó, tá entrando, né? Ó, já tá 6. Então, pronto, ó. Então aqui ele travou minha trava, colocou minha trava, né? Porque eu coloquei 6 aqui. Ou seja, aqui é mais para mostrar, né? O poder disso daqui, o que que dá para ser feito. Eu vou zerar, aqui já tá pegando, né? Meu lucro ou prejuízo aberto aqui, né? Então eu já coloquei aqui para pegar também, né? Minha posição. Quero zerar, zerou tudo aqui para mim, né? Então, esse aqui serve, né, para vocês verem o que que dá para fazer, né? Você pode fazer, por exemplo, uma planilha de cotação, tá? E aí você pode, por exemplo, desenvolver aqui, né? Você pode, por exemplo, desenvolver, não sei porque eu acho que aqui de novo ficou aberto aqui o gradiente linear. Então, assinei, né? Posso ir colocando aqui os ativos, o V24. Né? Então está aqui cotando, né? Então assim, você pode, por exemplo, desenvolver informações, né? Colocar botões aqui para o cara comprar e vender, ou seja, é uma outra opção, fazer uma planilha, fazer um, né, com seus indicadores, por exemplo, com as suas métricas ali, né? E facilitar. Claro, isso aqui você pode fazer no RTD também, né? É possível fazer lá também, mas aqui você pode já integrar, sei lá, com alguma outra ideia, né, de vocês. Deixa eu pegar outros usos aqui. É, Você pode fazer um fluxo, né? Aqui eu não terminei de fazer, mas você pode, por exemplo, criar uma tela de saldos, né? Por exemplo, usar essas informações aqui, ó, saldo das corretoras, né? Aqui. Assim, isso aqui ainda não está liberado, tá? Hoje a gente vai liberar até o final do mês, desse mês de setembro de 2024. Então você vai ter todas essas informações aqui e você poderia somar, por exemplo, você determina que essas 10 primeiras corretoras aqui é varejo, essas aqui é bancos, por exemplo, né? E as outras ali é estrangeiro. Então você soma os valores, pode criar seu próprio indicador ali, tá? Né? Falar, os estrangeiros estão comprados, os bancos estão vendidos, enfim, monta do jeito que você quiser, pode montar um dashboard, né? Com as ações ali, com os DIs, taxa de juros, né? Ou seja, pode montar o que for ali importante para vocês. Tá? Pode fazer para quem é mesa proprietária ali, de repente fazer um robô de hedge, né? Então, por exemplo, tudo acontecendo é claro, aqui depende da sua conexão na corretora ou na mesa, né? Tudo que acontecer na conta tal replica para outra conta, por exemplo. Né? Você pode fazer até de repente assim, um copy trade, né? Então você faz uma tela, um software, né? Que está conectado no Fast e está lendo no servidor de vocês, por exemplo, que vai ficar mandando sinal. Né? Então você faz um server do lado de vocês, monta, né, qualquer coisa ali, que os usuários vão imputar os trades, seja manual, de forma automática, do jeito que for, e vocês mandam para o Fast. Né? E aí o cliente que está com o Fast aberto com o Fast aberto recebe aquele sinal e ele já executa, né? É uma baita funcionalidade também. Ou seja, dá para fazer o que vocês quiserem, pessoal, né? Assim, não tem limites aqui, né? Dá para vocês montarem o que for, né, da maneira que vocês quiserem, desenvolver estudos, né? O que for que é possível. E a gente conta com vocês, pessoal. Entra para essa comunidade, né, do OpenFest. Espero que vocês gostem, né? É algo muito legal mesmo. A gente tem muita demanda disso, mas é muita mesmo, muita demanda para isso. As nossas APIs que nós temos, eu quero algo melhor, mais rápido. A gente tem APIs para pessoa física, para pessoa jurídica, para redistribuidor, para o que for. Só que elas são mais caras, né? Então, o Fast Trade é uma solução para, de repente, seja um primeiro passo para vocês, ou seja, para vocês comercializarem, né, para usar, porque funciona muito bem, é muito rápido. Então, faça o teste, entra para a nossa comunidade aqui e mandem para a gente dúvidas, sugestões, melhorias, que a gente vai estar, a gente está muito feliz em lançar isso daqui para vocês, tá bom? Bom, era isso que eu queria passar hoje para vocês. Foi um vídeo longo, né? Mas é um vídeo que eu quis deixar real para a gente fluir aqui. E de repente a gente pode até marcar, né? Dependendo da demanda, a gente marca uma live. A gente vai juntos aqui desenvolvendo. Tá bom, pessoal, um grande abraço.